Iremos morrer em 2090. E o que o grande senhor do escuro tem a ver com isso? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Você não escutou errado. No ano de 2090, haverá uma grande extinção aqui no Brasil e nosso povo será completamente aniquilado. Mas como será tal evento que matará todos nós? Será um vulcão? Um meteoro? Um novo vírus? Uma guerra nuclear? Uma invasão alienígena? Não, nada disso. Na verdade, nós mesmos nos aniquilaremos. Pelo menos é isso que a ciência futurológica, na qual o Estatuto do Desarmamento se baseou, nos diz. Tal lei absurda, talvez a pior dentre todas que temos no Brasil, afirmava que se a população não fosse desarmada, haveria um crescimento constante no número de homicídios. De acordo com o mapa da violência e o tal estudo científico, as mortes por arma de fogo cresceriam cerca de 8% ao ano se não houvesse a intervenção do Estado. Em 2003, houve 36.115 homicídios no Brasil. Já em 2013, haveria, segundo o estudo, cerca de 76.500 homicídios. E em 2022, já estaríamos na casa das 150.500 mortes por armas de fogo. Se levássemos essa projeção adiante, em 2078, morreriam por ano cerca de 10.095.000 pessoas vítimas de violência, ou seja, o mesmo número de baixas da Primeira Guerra Mundial ao ano. E daí em diante, teríamos um decrescimento populacional tão acentuado que em 2090 seriam cerca de 24.860.000 mortes anuais, e o povo brasileiro seria completamente extinto. O Estatuto do Desarmamento, teoricamente concebido para nos salvar da extinção, permite que apenas criminosos tenham livre acesso a armas. Caso contrário, traficantes no Rio de Janeiro e assaltantes de carro forte não possuiriam até metralhadoras pesadas calibre .50 e foguetes portáteis antitanque. O pior é que sabemos que esse tipo de projeção enganosa, com números irreais, realmente pegou aqui no Brasil. Quantas vezes você já ouviu baboseiras do tipo "se o brasileiro tivesse acesso a armas, seria um velho oeste", ou "as pessoas se matariam em brigas de trânsito", ou ainda "brasileiro não tem preparo para ter arma". Esses argumentos, sem base alguma, ecoam entre os adeptos da famosa teoria do Bang Bang, segundo a qual haveria violência generalizada e gratuita. Porém, quem defende tal teoria se esquece que, por décadas, era extremamente fácil comprar uma arma de fogo no Brasil, e não havia tal estado de guerra de todos contra todos. Curiosamente, as pessoas que defendem o desarmamento, seja por ignorância ou por canalice, são as pessoas que defendem que apenas policiais e agentes do Estado deveriam ter armas. Ora, mas essas pessoas também não são brasileiras? Não são integrantes deste mesmo povo bárbaro que se mataria até o último indivíduo em algumas décadas? Por um acaso, usar uma farda ou portar um distintivo é algum tipo de unção divina que faz com que alguém não se comporte mais como os demais seres bestiais que se matariam sem pensar caso tivessem armas de fogo? Esse é o tipo de lógica defendida pelos desarmamentistas, ou melhor, por aqueles que acham que apenas alguns poucos podem ter armas e a grande maioria não. Nada mais elitista e preconceituoso para aqueles que dizem defender a igualdade e combater o racismo. De fato, eles parecem estar descrevendo orcs, e não pessoas comuns como nós e a maioria das pessoas que você conhece. Um outro ponto sobre armas de fogo é o medo irracional que elas despertam em certas pessoas, e a esquerda adora se aproveitar disso. Você provavelmente já ouviu outras baboseiras como "a arma te dá sensação de poder", ou "se você pegar uma arma e alguém te provocar, você irá atirar", ou ainda "as pessoas sacariam armas para qualquer coisa", e "armas matam pessoas". Segundo esse pessoal, é como se uma arma de fogo fosse um objeto com vontade própria, a qual sobrepujaria o racional humano. De fato, se você analisar esses discursos mais a fundo, parece até que não estamos falando de um objeto inanimado que foi feito em uma fábrica, tal como um computador ou um celular com o qual você está vendo este vídeo. É como se as armas de fogo tivessem algum tipo de encantamento maligno feito por alguém com imenso poder, e ao qual nenhum homem normal seria capaz de resistir.
e que tal encantamento iria levá-lo inevitavelmente a cometer crimes. Bem, essa é uma descrição bem parecida com o Um Anel de Sauron, um objeto tão maligno que não importa quão boa, caridosa ou responsável seja uma pessoa. Ela irá usá-lo para o mal e a única solução é destruí-lo. Mas tal magia negra poderosíssima não se aplica se você for policial, soldado ou outro agente do Estado, já que aparentemente eles são seres humanos melhores que eu e você só por terem passado em um concurso e portarem um distintivo. O estudo que citamos aqui parte justamente da premissa de que se caso tais objetos malignos não fossem retirados das mãos dos cidadãos, em cerca de 90 anos, todos nós estaríamos mortos. Pobre Sauron! Teve tanto trabalho para forjar anéis de poder malignos que corrompiam qualquer um. Já no Brasil, qualquer arma de fogo já sai com esse poder de fábrica. Se pensarmos bem, as armas do nosso mundo são ainda mais malignas, pois, ao contrário de Sauron, que queria apenas a todos dominar, elas querem a todos matar. Curiosamente, uma das primeiras atitudes daqueles que têm imensa sede de poder como Sauron é desarmar a população civil. Afinal, armas são muito perigosas. É do maior genocida da história, Mao Zedong, que matou cerca de 70 milhões de pessoas de fome, a seguinte frase: "O poder político cresce do cano de uma arma." Ou seja, o Estado só se baseia na força, e é bem mais fácil impor sua vontade quando a população não tem meios eficazes de resistir. Querem um exemplo mais próximo? A Venezuela sofreu com campanhas de desarmamento feitas pelas mesmas ONGs, como Viva Rio e Sou da Paz, as responsáveis pelas intensas campanhas desarmamentistas aqui no Brasil. Além da fome e do desabastecimento, outra desgraça proporcionada pela ditadura socialista de Nicolás Maduro foi a violência. A Venezuela tem uma taxa absurda de 40,9 homicídios por 100 mil habitantes. Apenas a título de comparação, o Paraguai, um país onde a população tem acesso facilitado a armas de fogo, tem uma taxa de homicídios de apenas 7,9 por 100 mil habitantes. No Brasil, após poucos anos de uma parcial facilitação de acesso a armas, o número de mortes violentas caiu de 59 mil em 2018 para cerca de 41 mil no final de 2021. Além disso, já temos mais de 600 mil atiradores licenciados. Isso é uma evidência de que uma população mais armada não significa uma população mais violenta. Muito pelo contrário, gera mais segurança. Segurança que o Estado provou claramente não ser capaz de fornecer aos indivíduos. Uma questão mais profunda, perversa e que nos afeta inconscientemente é a ideia de que você jamais deve reagir a qualquer agressão que sofrer. Isso afeta a capacidade de reação da população contra absurdos e injustiças, especialmente aqueles impostos pelo Estado. Será que tantos anos, sob o jugo da doutrinação da rendição, não fizeram com que as pessoas aceitassem medidas autoritárias como as que ocorreram no grande acontecimento dos anos de 2020 e 2021? Tudo em nome da saúde. A propaganda anti-reação é tão podre que martela em seu subconsciente que você não será capaz de reagir. Ora, a internet está repleta de casos de pessoas que conseguiram reagir contra a ação de criminosos. De fato, em muitas situações, o cidadão armado detém uma vantagem enorme na hora da reação. Um caso recente que chamou a atenção mostrou um idoso de 80 anos atingindo um criminoso que portava um fuzil, e o marginal teve que fugir. O maior exemplo é a defesa residencial. Você conhece sua casa como ninguém, e um estranho, ao tentar invadi-la, estará em franca desvantagem. Fora que, em muitas vezes, você sequer precisa alvejar o criminoso. A mera reação já o espanta na maioria das situações, pois ele sabe que o risco de ser preso aumenta muito, caso troque tiros com o morador e acabe sendo ferido. E, mesmo em situações menos favoráveis, reagir é, caso você esteja armado, uma boa opção, pois você não tem garantia que, após ser roubado, o criminoso irá poupar sua vida. Afinal, assim ele estará eliminando a principal testemunha. Já que citamos o Senhor dos Anéis, então, o que todos os povos livres deveriam ter feito contra Sauron? Se rendido? Seria preferível uma servidão eterna aos riscos da reação? No Senhor dos Anéis, há inúmeros exemplos de coragem que, segundo os desarmamentistas, seriam ações condenáveis.
Sem dúvida, uma ação que merece ser lembrada é a de Isildur contra Sauron após seu pai ter sido morto. Isildur pegou sua espada caída, que havia sido quebrada por Sauron. Ao pegá-la, Sauron tenta agarrar Isildur, que, mesmo em desvantagem, ainda teve coragem de reagir e cortou o anel das mãos do Senhor do Escuro, que, diga-se de passagem, era o ser mais poderoso da Terra-média. Outra reação digna de menção foi quando Sam teve a coragem de enfrentar a monstruosa aranha Laracna, apenas para proteger Frodo de ser devorado por ela. Então, Sam estava errado? Bem, com certeza, segundo todos aqueles que dizem que um cidadão não tem direito de ter uma arma para se defender. Portanto, lembre-se disso quando ouvir a ladainha desarmamentista, especialmente nesta época eleitoral, vinda de candidatos com papinhos do tipo "para que se quer tanta legítima defesa?" ou "apenas a polícia deve ter armas", como foi dito no último debate presidencial. No fundo, eles querem que você seja mais um covarde amedrontado demais para defender a si ou sua família de criminosos comuns ou dos institucionalizados. Esse é o real objetivo do desarmamento, ou seja, controle absoluto do indivíduo pelo Estado. O mesmo que Sauron sempre quis forjando seu anel, que a todos governaria e na escuridão os aprisionaria. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe e revisado e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!